Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver um problema de balanço de energia em uma coluna de destilação. O enunciado diz que a carga F de uma coluna de destilação que opera a pressão atmosférica é de 10.000 kg por hora de uma mistura líquida de benzeno e tolueno disponível a 35 graus Celsius. Essa mistura ela tem 60% em base molar de benzeno. Portanto, nós estamos falando dessa corrente aqui. Antes de ser introduzida na torre, a carga é pré-aquecida pelo produto de fundo, que seria aqui essa corrente B, conforme está ilustrado aqui na imagem. Portanto, nós temos um trocador de calor, onde essa corrente a 109 graus Celsius, ela vai ceder calor para a corrente que alimenta o equipamento. Como resultado dessa transferência de calor, o produto de fundo aqui está sendo armazenado em uma temperatura inferior a 50 graus Celsius. E essa corrente F, na verdade, ela vai sair aqui do equipamento com uma temperatura acima de 35 graus Celsius, que nós não sabemos qual que é. O destilado D contém 98,2% de benzeno em base molar e é um líquido saturado a 81 graus Celsius. Perceba que a gente não sabe a vazão de destilado e a gente vai tratar como incógnito. A razão de refluxo R sobre D, ou seja, quando eu divido essa vazão molar por D, isso vai ser igual a 3. O produto de fundo, contendo 3,2% molar de benzeno, sai da torre a 109 graus Celsius e é enviado para armazenamento a 50 graus Celsius, conforme ilustrado aqui na imagem. Ou seja, essa corrente de 109 graus Celsius ela tem exatamente a mesma composição da corrente a 50 graus Celsius. Tem também a mesma vazão molar que nós não sabemos, portanto, nós vamos chamar de B. E a composição seria 3,2% molar de benzeno e o restante de tolueno. O condensador, que é esse trocador de calor aqui no topo da coluna, utiliza água de resfriamento que entra a 30 graus Celsius e sai a 50 graus Celsius, enquanto o refervedor usa vapor d'água saturado, ou seja, nós estamos falando desse trocador aqui no fundo, disponível a pressão absoluta de 400 kPa. Com base em todas essas informações, calcule as vazões molares dos produtos de topo e de fundo, que seriam D e B, a carga térmica do condensador de topo, a carga térmica do refervedor, carga térmica do pré-aquecedor e os consumos de vapor d'água e de água de resfriamento envolvidos aqui no refervedor e no condensador, respectivamente. A primeira coisa que a gente precisa perceber para resolver esse problema é que, na realidade, o desenho da coluna de destilação ele está consideravelmente mais completo do que os desenhos de coluna de destilação que nós trabalhamos lá em balanço de massa. Porque naquele momento nós estávamos interessados apenas em determinar composições mássicas e vazões mássicas das correntes. Molares também. Na realidade aqui, como nós queremos fazer balanços de energia, o nosso volume de controle de interesse era essa caixa aqui que eu estou chamando de volume de controle 1. A gente só estava interessado na corrente que alimenta a coluna e nas correntes de destilado de resíduo. Agora nós queremos fazer balanços de energia nesse equipamento. E aí a gente precisa considerar os trocadores de calor que nós temos aqui no fundo, que seria o refervedor da coluna, no topo, que seria o condensador, e no caso desse desenho nós temos um trocador de calor a mais aqui, que seria esse pré-aquecedor da corrente de carga. Ao longo de toda a nossa resolução, nós vamos precisar de entalpias de algumas das correntes envolvidas aqui no nosso fluxograma. E aí a gente precisa consultar a tabela de entalpias de hidrocarbonetos, no caso com os dados de entalpia de benzeno e de tolueno, nas condições de líquido e de vapor saturado a diferentes temperaturas. A tabela não está exatamente pronta para resolver esse problema, porque nós precisamos interpolar aqui para obter as entalpias na temperatura de 81 graus Celsius e de 109 graus Celsius, da mesma forma que nós fizemos no exercício anterior, tá bom? Então já coloquei aqui os resultados para a gente ganhar algum tempo na resolução. Percebam que essas são entalpias específicas, porque nós estamos aqui com unidade de energia por massa. Mas nos nossos balanços nós vamos trabalhar em base molar, e aí a gente consegue converter esses valores para os equivalentes em kJ por quilomol, utilizando as massas molares do benzeno e do tolueno. Ou seja, se a gente multiplica aqui os dados dessas colunas de benzeno por 78 kg por quilomol, a gente obtém os resultados de baixo. A mesma ideia aqui com tolueno, considerando que a massa molar seria 92 kg por quilomol. Aqui na nossa resolução, a primeira coisa que a gente precisa fazer é converter essa vazão da corrente de carga para um equivalente em molar. Porque todas as nossas composições são composições molares e nós vamos trabalhar com essa tabela de entalpias molares. Como é que a gente faz isso?
A forma mais simples que nós temos nesse caso seria utilizar o conceito de massa molar de uma mistura que nós vimos lá no início da disciplina. Como é que fica a massa molar de uma mistura? Ela seria a soma das frações molares de cada componente pelas suas massas molares correspondentes. E aí a gente teria 0,6 vezes a massa molar do benzeno mais 0,4 vezes a massa molar do tolueno, que vai dar uma massa molar média aqui de 83,6 quilogramas por quilomol. A gente simplesmente vai dividir aqui os 10.000 por 83,6, que vai dar um resultado para a gente de aproximadamente 119,62 kmol por hora. Ou seja, a gente pode esquecer esse dado de 10.000 kg por hora e substituir pela vazão molar que nós acabamos de calcular. No item A, o problema pede para a gente determinar as vazões de destilado e de resíduo. E aí a gente pode trabalhar com um balanço de massa. A gente sabe que o balanço de massa, escrito de uma forma diferencial, ele assume esse formato, onde o acúmulo de massa vai ser a soma de duas diferenças, a vazão mássica que entra menos a vazão mássica que sai, mais a vazão mássica gerada menos a vazão mássica consumida. Considerando aqui no nosso volume de controle global, tudo operando em estado estacionário, isso aqui seria zero. Nos balanços de benzeno e de tolueno, nós não temos reação química acontecendo, portanto, a gente teria que a vazão mássica gerada e a vazão mássica consumida seriam nulas também. E aí a gente fica simplesmente com essa equação de balanço para resolver o nosso problema, que no base molar, que é mais adequada aqui para a gente, vai dar que a vazão molar que entra é igual à vazão molar que sai. E aqui nós temos a opção de trabalhar com os balanços do benzeno, do tolueno ou com balanço molar total. No caso, por uma questão de simplicidade, a gente vai trabalhar aqui com um balanço total e com um balanço de benzeno. Como é que vai ficar na nossa resolução? Toda a vazão molar que entra no volume de controle global, portanto, eu estou falando da vazão F, vai ser igual a toda a vazão que sai, portanto, estou falando de D mais B. Então, nós teríamos que 119,62 é igual a D mais B. No caso do balanço do benzeno, a gente considera apenas o benzeno que entra na coluna, portanto, seria 0,6 por 119,62. Isso vai ser igual ao benzeno que sai na corrente de topo, 0,982, que multiplica a vazão D, mais o benzeno que sai na corrente de fundo, 0,032, que multiplica a vazão B. Resolvendo esse sistema de equação, a gente obtém que as vazões B e D vão ser aproximadamente 48,1 kmol por hora e 71,52 kmol por hora. E a gente pode inserir essas informações no nosso fluxograma para facilitar a visualização da resolução. No item B, o problema pede para a gente determinar a carga térmica nesse condensador de topo. Portanto, a gente vai concentrar as nossas atenções apenas nesse trocador de calor aqui na parte de cima da coluna, tá bom? Como é que a gente resolve esse item? A gente precisa aplicar balanço de energia no nosso volume de controle. A equação geral do balanço de energia é essa que eu apresento aqui para vocês e a gente pode simplificar lançando algumas hipóteses que são válidas para o nosso condensador. A primeira seria que o equipamento opera em regime permanente, portanto a gente consegue gerar essas derivadas temporais do acúmulo e da potência de expansão e compressão. Não há variação na energia cinética potencial gravitacional das correntes que cruzam esse equipamento. Esses termos, portanto, eles vão ser desconsiderados. E nós não temos potência de eixo, o que nos permite zerar também esse termo aqui. E aí o nosso balanço ele vai ficar consideravelmente mais simplificado. Mas antes de a gente partir para as contas propriamente ditas, é extremamente importante entender qual é o nosso volume de controle que nós estamos trabalhando aqui. Sempre que a gente faz balanço de energia em trocador de calor, pessoal, e que a gente está interessado em determinar a carga térmica do trocador de calor, a gente precisa entender que o nosso volume de controle não é o equipamento como um todo. O que eu quero dizer com isso? Vocês percebem que nós temos aqui na realidade duas correntes de entrada. Uma seria essa corrente de vapor que sai na coluna de destilação, a outra seria essa corrente de água de resfriamento que eu estou tentando destacar
aqui, e duas correntes de saída. Aqui a gente teria água de resfriamento e uma corrente de saída do trocador de calor, que a gente vai ver que na realidade é uma corrente de líquido. O que acontece aqui dentro desse equipamento, pessoal? O vapor ele vai ceder calor para essa corrente de água de resfriamento que entra a 30 graus Celsius e por conta disso vai sair a 55 graus Celsius. Como resultado, o que vai acontecer com o vapor? Uma condensação total. Ele vai sair aqui no estado de líquido saturado. Se a gente considera as duas correntes entrando e as duas correntes saindo, na realidade a gente precisa perceber que todo o calor envolvido no equipamento, ele não sai de dentro do trocador de calor. Ele sai de uma corrente que atravessa o equipamento para outra corrente que atravessa o equipamento. Mas ele não está sendo trocado entre o sistema e as vizinhanças, ou seja, ele não está sendo transferido entre as paredes físicas desse equipamento e as vizinhanças que o circundam. Então, rigorosamente falando, quando a gente considera todas as correntes que entram e que saem no trocador de calor, na realidade o dispositivo ele é adiabático e a gente poderia zerar esse termo de taxa de calor que aparece no nosso balanço energético, porque lembrem-se vocês que isso aqui computa a troca de calor entre o sistema e as vizinhanças. Mas não seria interessante a gente zerar esse termo aqui, porque o nosso objetivo é justamente descobrir quanto de calor foi cedido por essa corrente V para essa corrente de água subresfriada que está entrando aqui a 30 graus Celsius. Então, quando a gente faz balanço de energia em trocador de calor e a gente quer determinar a carga térmica envolvida no equipamento, pessoal, na realidade a gente opta por seguir apenas uma das correntes. Ou a corrente que está cedendo calor, ou a corrente que está absorvendo calor. E aí sim a gente consegue calcular qual é o calor que está envolvido aqui dentro desse equipamento. Deu para entender essa ideia, pessoal? Então o dispositivo como um todo, se a gente olha para essa imagem com as duas correntes entrando e as duas correntes saindo, ele é um dispositivo que não troca calor com as vizinhanças. E portanto ele é adiabático. Mas a gente não quer trabalhar dessa forma porque nós queremos manter esse termo de calor no balanço de energia. Nós queremos descobrir qual que é essa carga térmica envolvida dentro do equipamento. E aí a gente pode trabalhar apenas com a corrente que está cedendo calor, que seria essa corrente vapor que está saindo num estado de líquido saturado. Ou seja, o nosso balanço de energia ele vai ficar com zero, é igual à soma das vazões máxicas das correntes que multiplicam as suas entalpias específicas mais o calor do condensador. Perceba que o calor do condensador, no nosso gabarito, ele vai estar em kJ por hora. Então, quando a gente olha para esse balanço de cima, a vazão máxima estaria em kg por hora e a entalpia específica em kJ por quilograma. Mas como eu comentei com vocês, a gente vai trabalhar em base molar, ou seja, a gente vai trabalhar com vazões em kmol por hora e com entalpias molares em kJ por quilomol, o que não é problema nenhum, porque quando a gente olha para as unidades, quilomol cancela com quilomol e a gente continua aqui com o kJ por hora que a gente precisa do nosso balanço energético. E aí a gente sobra simplesmente com essa equação. A única corrente que entra seria a corrente V e a corrente que sai seria a corrente L, tá? Aqui é o que nós precisamos determinar. E aqui cabe uma discussão em cima do próprio fluxograma do processo. De onde que está vindo essa corrente do destilado? Na realidade, ela vem dessa corrente que sai do tambor de topo, que se bifurca entre a corrente de reciclo e a própria corrente de destilado. A gente pode fazer um balanço de massa rapidamente aqui nesse volume de controle. E aqui entra a importância do dado da razão de reciclo. O problema nos informa que a razão R sobre D é igual a 3. Isso significa que a vazão R é 3 vezes 71,52 kmol por hora. Isso vai dar 214,56 também em kmol por hora, tá bom? Então, vocês percebem que aqui eu tenho simplesmente uma bifurcação dessa corrente? Então, quem que seria essa corrente aqui, ó, que eu vou chamar de corrente 1? Essa corrente 1, ela vai ser a soma das correntes R e D. Portanto, eu estou falando aqui de uma vazão molar de 214,56 mais 71,52, ou seja, 286,08. Se esse tambor de topo ele não opera com acúmulo, a própria vazão dessa corrente L também vai ser de 286,08 kmol por hora. Se não temos acúmulo de massa no trocador de calor, quem seria essa vazão da corrente V? Também é 286,08
kmol por hora. Então, quando a gente volta para o nosso volume de controle lá embaixo, na realidade, essas vazões V e L não são um problema para a gente, porque isso aqui seria 286,08 kmol/hora e o L também seria 286,08 kmol/hora. Por que eu estou dizendo aqui que esse líquido está a 81 graus Celsius e que o vapor está a 81 graus Celsius? E aqui a gente volta lá no nosso fluxograma original. O líquido está sendo armazenado no tambor de topo a 81 graus Celsius, tá bom, pessoal? Exatamente por isso que a temperatura do destilado também é de 81 graus Celsius. Agora, por que eu posso dizer que esse vapor está a 81 graus Celsius? Na realidade, a gente precisa perceber que essa corrente de vapor e a corrente de líquido na saída do trocador são misturas. E são misturas de benzeno e tolueno. Por que eu estou dizendo, por exemplo, que a corrente L é uma mistura? Porque ela tem exatamente a mesma composição do destilado. Ó. O que está acontecendo aqui quando a gente vai voltando no fluxograma? A gente tem simplesmente uma bifurcação dessa corrente 1. Não tem mudança de composição aqui nesse volume de controle. Então, a corrente 1 ela também tem 98,2% molar de benzeno, que é a composição da corrente L. E também vai ser a composição da corrente V, porque a gente está considerando aqui que existe uma condensação total desse vapor. Se existe uma condensação total, o líquido que eu recupero na saída do trocador, ele tem exatamente a mesma composição do vapor que entra no trocador. Agora, voltando à nossa discussão original, esse vapor ele vai estar a 81 graus Celsius por uma aproximação que a gente está fazendo aqui. Na realidade, se isso é uma mistura, a mudança de fase, isso é uma coisa que a gente vai estudar somente na Termodinâmica 2, tá bom? Ela não ocorre a temperatura constante. Mas como a gente não tem artifícios para calcular a temperatura desse vapor aqui, a gente vai considerar que ele também está a 81 graus Celsius, porque ele é praticamente benzeno puro. Eu estou falando de um vapor que tem 98,2% molar de benzeno. E a gente sabe que a mudança de fase, por exemplo, a condensação de uma substância pura, ela ocorre a temperatura constantes. Então, se a gente tivesse aqui um destilado de 50% de benzeno e 50% de tolueno, essa seria uma aproximação extremamente grosseira ao dizer que o vapor está a 81 graus Celsius. Mas como é uma coisa que é quase benzeno puro, nós estamos aproximando para ter condições de resolver o problema. Então, a nossa composição de V e L é igual e as nossas temperaturas também, o que permite a gente voltar para o nosso fluxograma e resolver o balanço de energia, considerando essas informações. Então, como é que a gente obtém a entalpia de uma mistura, né? Tanto no caso do líquido quanto no caso do vapor? A gente precisa lembrar que para uma mistura ideal, que vai ser todos os casos de mistura que a gente vai pegar aqui em conservação, tá bom? Misturas não ideais vão ser tratadas apenas na disciplina de Termodinâmica 2. Isso aqui vai ser igual a fração molar de cada componente vezes a sua entalpia molar correspondente nas condições da mistura. E quando eu falo aqui nas condições da mistura, a gente precisa lembrar que isso é um vapor a 81 graus Celsius e que isso é um líquido a 81 graus Celsius. Lá da tabela de entalpias de hidrocarbonetos, a gente consegue os valores de H do benzeno e do tolueno nos estados necessários aqui na resolução do problema. Então, quando a gente coloca aqui esse valor da fração do benzeno vezes a sua entalpia correspondente nessas condições, mais a do tolueno vezes a sua entalpia, a gente obtém o valor de H que a gente precisa para resolver o problema. Então, nós estamos falando aqui do H do vapor a 81 graus Celsius. A mesma coisa aqui com o líquido. Nós podemos multiplicar o X do benzeno vezes a sua entalpia no estado de líquido saturado a 81 Celsius, mais o X do tolueno vezes a sua entalpia no estado de líquido a 81 graus Celsius, para obter a entalpia dessa corrente L como um todo, dando menos 11.535,0 kJ por quilomol da corrente. Então, se a gente substituir os valores no nosso balanço original, a gente vai ficar que 0 é igual a 286,08, que multiplica 19.169,6, menos 286,08, que multiplica menos 11.535,0, tenham cuidado com os sinais, mais o calor envolvido no condensador. E aí a gente obtém, no final das contas, a resposta para o item B como sendo igual a menos 8,784 vezes 10 elevado a sexta kJ hora. Esse gabarito ele faz sentido, porque a gente obteve um calor negativo. Ó. De fato, essa corrente V ela está cedendo calor à medida que ela passa no trocador de calor. E esse calor está sendo inteiramente absorvido pela água de resfriamento. Lá no item E, a gente consegue utilizar essa informação para descobrir
a vazão da água, tá bom? Vamos agora para o item C. O problema nos pede para determinar a carga térmica do refervedor, que é esse trocador de calor aqui no fundo da coluna. Como é que a gente pode fazer isso, pessoal? Perceba que nós não temos informação de vazão dessa corrente e de vazão dessa corrente, embora nós saibamos que as suas composições são exatamente iguais a essa aqui da corrente a 109 graus Celsius. E aí, para determinar essa carga térmica que o problema pede, a gente vai trabalhar com um balanço de energia no volume de controle global, ou seja, a gente está interessado em toda a caixa, que seria o equipamento. Como é que vai ficar esse balanço? Considerando as mesmas hipóteses que nós colocamos aqui no condensador, ou seja, vamos trabalhar com o volume de controle global operando em regime permanente, desprezando-se as variações da energia cinética potencial das correntes e desprezando-se também potência de eixo, porque nós não temos envolvido aqui na nossa caixa global. A gente vai ficar com zero, é igual à soma de MKHK, mais a taxa de calor líquida trocada entre o sistema e as vizinhanças. Passando aqui para uma base molar, a gente substitui a vazão mássica por uma vazão molar e a entalpia específica pela entalpia molar. Esse termo de calor, ele é extremamente importante a gente entender aqui por que eu estou abrindo ele apenas como sendo o calor do condensador mais o calor do refervedor. Para a gente entender isso, a gente volta lá no nosso fluxograma do volume de controle global. Embora a gente tenha 3 trocadores de calor, que seria o condensador, o refervedor e esse pré-aquecedor, apenas o condensador e o refervedor estão envolvendo uma troca de calor entre o sistema e as vizinhanças. Professor, não entendi. O nosso sistema, ou seja, o nosso volume de controle, ele abrange todas as correntes de benzeno tolueno envolvidas aqui dentro dessa caixa. O condensador, ele envolve uma corrente de um fluido externo, que é uma água de resfriamento. O refervedor, ele também envolve a corrente de um fluido externo, que é um vapor d'água. Mas esse trocador de calor aqui, que pré-aquece a corrente de entrada, ele envolve unicamente correntes de benzeno e tolueno que fazem parte do nosso volume de controle global. Ou seja, rigorosamente falando, não há uma troca de calor entre o sistema e as vizinhanças, porque todas as correntes envolvidas aqui nesse trocador, elas fazem parte do sistema, que é diferente aqui desse trocador de cima, porque nós temos uma água de resfriamento, que não é uma corrente de benzeno tolueno, e desse trocador de baixo, que também tem um vapor d'água, que não é uma corrente de benzeno tolueno. Ou seja, a natureza desse termo de que aparece no balanço de energia seria troca de calor entre sistema e vizinhanças, e por vizinhanças entendam algum fluido externo a colunas de destilação, no caso, vapor d'água e água de resfriamento, tá bom? Então, dessa forma, a gente consegue abrir o nosso balanço de energia, colocando as correntes que estão envolvidas no nosso volume de controle global, que seriam apenas a alimentação global da coluna, o destilado e o resíduo, e nós temos condições de calcular essas entalpias das correntes, de forma que nós podemos obter o calor do refervedor. As vazões dessas 3 correntes não são um problema para a gente já calculou isso nos balanços iniciais, e eu vou colocar aqui para a resolução ficar um pouco mais organizada. E as 3 entalpias delas podem ser obtidas, entendendo que nós estamos falando de misturas, cujas composições nós já conhecemos e cujas condições termodinâmicas também são nossas conhecidas. A gente sabe que a corrente F ela é um líquido a 35 graus Celsius, contendo 60% molar de benzeno e 40% de tolueno. A corrente de destilado é um líquido a 81 Celsius com essa composição, e a corrente de resíduo também é um líquido a 50 graus Celsius com essa composição. Quando a gente consulta a tabela de entalpias de hidrocarbonetos, nós temos esses valores de H molares, tanto para o benzeno quanto para o tolueno. E aí, como é que a gente determina essas entalpias das correntes como um todo, que é o que entra aqui no nosso equacionamento do balanço de energia? Seria utilizando essa mesma equação que nós fizemos aqui no item B. Em se tratando de misturas ideais, o H seria a soma das frações molares de cada componente pelas suas entalpias nas condições da corrente. Ou seja, quando a gente faz 0,6 vezes essa entalpia mais 0,4 vezes essa entalpia, a gente obtém o valor de menos 18.106,3, que é o que vai entrar aqui exatamente nesse termo de HF. A mesma coisa aqui para as outras 2 correntes. Então, quando a gente substitui todos os valores, pessoal, a gente vai ficar aqui 0
é igual a 119,62, que multiplica menos 18.106,3, menos a vazão da corrente D, 71,52 vezes a entalpia dela, menos 11.535,0, menos B vezes a entalpia da corrente, B seria 48,1 kmol, multiplicando menos 15.932,4 kJ por kmol, mais o calor envolvido no condensador, que é exatamente esse calor que nós calculamos, ou seja, eu estou falando de menos 8,784 vezes 10 elevado a sexta kJ/hora, mais o calor do refervedor. Ou seja, com isso a gente obtém que o calor envolvido no refervedor vai dar aproximadamente 9,358 vezes 10 elevado a sexta kJ/hora. Faz sentido esse valor de calor que nós obtivemos aqui? Ele faz sentido porque ele é um valor de calor positivo, ou seja, o calor ele está saindo do vapor saturado e indo para aquecer essa corrente aqui, jogar ela de volta na coluna de destilação para tentar obter uma purificação maior. No item D, o problema pede para a gente determinar a carga térmica do pré-aquecedor, que seria esse trocador de calor identificado com o número 3. Como é que a gente faz isso, pessoal? Aplicando o balanço de energia. E aqui seriam válidas as mesmas hipóteses que a gente colocou no condensador, e a gente vai ficar com zero é igual a soma da vazão máxima de cada corrente vezes a entalpia, mais a taxa de calor. E aí percebam qual que é o nosso volume de controle. O nosso volume de controle, retornando àquela mesma discussão do item B, vai ser apenas uma das correntes envolvidas no nosso trocador de calor. Então a gente opta por seguir aqui essa corrente B, que entra numa temperatura de 109 graus Celsius e está sendo armazenado numa temperatura de 50 graus Celsius. Por que isso, professor? Porque aqui sim a gente consegue determinar que vai ter um calor que está saindo do nosso volume de controle, que seria tudo isso aqui que eu estou tentando desenhar pontilhado, para uma fonte externa, que seria a outra corrente que entra, no caso aqui, a corrente F. Se a gente considera a caixa como um todo, eu já falei isso para vocês e eu faço questão de enfatizar, o equipamento ele é adiabático, porque eu não teria calor saindo dessa caixa aqui para as vizinhanças e nem calor entrando. Mas quando a gente considera apenas o que está pontilhado aqui, tem calor saindo desse sistema pontilhado. Por mais que ele fique retido aqui dentro do trocador de calor, o nosso sistema seria apenas essa região identificada na figura. E aqui sim a gente consegue fazer o balanço de energia e obter a carga térmica do pré-aquecedor. Portanto, simplificando aqui no nosso balanço, a gente precisa dessas vazões que nós já conhecemos, na verdade são 48,1 kmol/hora, e das entalpias dessas correntes de líquido que a gente obtém com o auxílio da tabela de entalpias de hidrocarbonetos. Então, quando eu multiplico a fração do benzeno pela sua entalpia no estado de líquido a 109 graus Celsius e somo com um produto 0,968 vezes menos 5.402,2, eu obtenho a entalpia dessa corrente aqui. Então, isso aqui seria menos 5.459,6 e B seria 48,1 kmol/hora. Aqui também é 48,1 kmol/hora e essa entalpia a 50 graus Celsius seria menos 15.932,4. No final das contas, a gente obtém que a carga térmica desse pré-aquecedor vai dar aproximadamente menos 5,037 vezes 10 elevado à quinta kJ/hora. Faz sentido isso ser uma carga térmica negativa? Faz sentido, porque, de novo, o nosso sistema seria inteiramente composto pela corrente de fundo e ela está cedendo calor para a corrente F que está sendo pré-aquecida, tá bom? No item E, o problema pede para a gente determinar os consumos de vapor d'água e de água de resfriamento, no caso aqui no refervedor e no condensador de topo. Vamos começar aqui fazendo pela água de resfriamento lá em cima. E aí a gente precisa dar um zoom no nosso condensador de topo. O equipamento ele é atravessado por essa corrente de vapor a 81 graus Celsius, que está cedendo 8,74 vezes 10 elevado a sexta kJ/hora para essa corrente de água que entra a 30 graus Celsius, como nós discutimos anteriormente.
Como um resultado dessa transferência de calor, a água ela vai sair a uma temperatura maior e o vapor ele sofreu uma condensação total, saindo aqui a 81 graus Celsius. Percebem que eu coloquei aqui o sinal de módulo para dizer que esse calor aqui em módulo foi 8,74 vezes 10 elevado a 6 kJ/h? Por que eu fiz isso? Porque no item B, quando a gente calculou o calor do condensador, a gente estava considerando que o nosso volume de controle era apenas essa região que eu estou ilustrando aqui para vocês. Ou seja, eu estava considerando a corrente que está cedendo o calor e ela na condição de saída. Por isso, o calor que nós calculamos tinha dado menos 8,76 vezes 10 elevado a 6 kJ/h, porque de fato está saindo calor aqui dessa região pontilhada. Para onde que está indo esse calor? Ele não cruza aqui as fronteiras do equipamento, tá bom? Ele vai ficar inteiramente retido dentro do trocador de calor e vai ser absorvido por essa corrente de água que vai ser o nosso sistema, o nosso volume de controle na resolução do item E. Então, do ponto de vista desse volume de controle azul, vocês conseguem visualizar que na realidade o calor ele está entrando? Quanto vai ser o calor que vai entrar no nosso balanço de energia? Na realidade, ele vai ser mais 8,74 vezes 10 elevado a 6 kJ/h. Como assim mais 8, professor? É só você observar que ele está entrando no nosso volume de controle, tá bom? Ele está entrando aqui nessa região pontilhada. Então, do ponto de vista da água, como é que vai ficar o balanço de energia? Vai ficar zero, é igual à soma das correntes de água com as suas entalpias específicas multiplicadas, mais esse calor agora que vai ser positivo de 8,74 vezes 10 elevado a 6 kJ/h. E aí, como é que a gente abre esse somatório? Eu estou interessado apenas nessa corrente de água que entra e na corrente de água que sai. Então, vai ficar aqui zero é igual a essa vazão de água. Se o que entra vai ser positivo, a gente pode colocar da seguinte forma: a entalpia da água líquida a 30 graus Celsius menos a entalpia da água líquida a 55 graus Celsius mais 8,74 vezes 10 elevado a 6 kJ/h. Como é que fica isso aqui, pessoal? Se a gente passa para o outro lado, vai ficar aqui 8,74 vezes 10 elevado a 6 kJ/h. Na realidade, ele é a vazão da água vezes o ΔH molar sofrido pela água quando ela sai de 30 graus Celsius para 50 graus Celsius. E como é que a gente calcula esse ΔH molar? A gente pode perceber que nós estamos falando de um efeito térmico sensível, porque o calor está sendo utilizado para alterar a temperatura da água, mas sem que haja uma mudança de fase. E ΔH de efeito térmico sensível a gente calcula como sendo a integral de CP/dt, onde esse CP aqui vai ser para a água líquida. A gente pode utilizar a tabela de dados de CP e a gente vai ver que o polinômio de CP da água ele seria A mais BT mais CT2 mais DT3, sendo que o coeficiente B, o coeficiente C e o coeficiente D vão ser iguais a zero. No final das contas, a gente vai ficar com a integral de A dt, de 30 graus Celsius até 50 graus Celsius, e o coeficiente A teria um valor de 75,4 vezes 10 elevado a menos 3, portanto, o resultado da integral vai ser isso aí, vezes a temperatura final menos a temperatura inicial. Ou seja, tudo isso aqui que a gente acabou de calcular, quando a gente insere no nosso balanço de energia, vai nos dar o resultado da vazão molar de água. Ou seja, 8,74 vezes 10 elevado a 6 kJ/h vai ser a vazão molar de água vezes 75,4 vezes 10 elevado a menos 3, que multiplica esse delta de 20 graus Celsius. Resolvendo essa conta, a gente obtém que a vazão de água vai dar 5,825 vezes 10 elevado a 6 mol por hora, que pode ser transformada aqui em uma vazão mássica utilizando a massa molar da água, resultando no gabarito de 1,048 vezes 10 elevado a quinta quilogramas por hora, tá bom, pessoal? Como é que a gente determina o consumo de vapor d'água aqui no refervedor? A ideia é parecida, sendo que a gente vai se concentrar nesse trocador de calor do fundo. Então, qual seria a disposição das correntes? Nós temos um vapor d'água entrando a 4 bar no estado de saturação,
como é informado aqui no problema, eu apenas converti essa pressão aqui para um valor em bar, porque as nossas tabelas de vapor elas estão em bar. E ele vai ceder calor aqui, que seria um calor latente, porque ele vai sair na condição de líquido saturado também a 4 bar. O calor que é cedido por essa corrente de baixo, na realidade, ele vai ser completamente absorvido por essa corrente aqui, que nós podemos chamar de corrente 1, que seria essa corrente 1 no nosso diagrama do trocador. A corrente 2 seria, portanto, a corrente que entra aqui na coluna de destilação, tá bom, pessoal? Então, do ponto de vista dessa corrente que está sendo aquecida, o calor, ele de fato, ele é mais 9,358 vezes 10 elevado a 6 kJ/hora, que nem nós calculamos aqui no item C. Mas se a gente olha para a corrente de baixo agora como sendo o nosso volume de controle, ou seja, eu estou interessado nessa região que eu estou tentando desenhar aqui para vocês, o calor ele está saindo, né? Então, esse valor de mais 9,358 vezes 10 elevado a 6, na realidade, aqui para o volume de controle de baixo, ele seria menos 9,358 vezes 10 elevado a 6 kJ/hora. E aí a gente consegue fazer um balanço de energia tomando apenas como base essas correntes de água. Vai ficar aqui 0 é igual à vazão máxima dessa corrente, que é o que a gente quer determinar, vezes a sua entalpia específica. Então, estou falando aqui de um vapor saturado a 4 bar. E aí a gente teria menos a vazão máxima dessa corrente 2, que eu vou representar pela mesma letra M, porque na realidade a vazão que entra é igual à vazão que sai. Nós não temos acúmulo aqui no trocador de calor. E aí vai ficar isso multiplicado pela entalpia da água líquida saturada na condição de 4 bar, mais a carga térmica, que seria de menos 9,358 vezes 10 elevado a 6 kJ/hora. Então, como é que a gente obtém essas entalpias, já que o nosso objetivo é calcular a vazão de consumo desse vapor d'água? Na realidade, a gente pode utilizar a tabela de vapor saturado com entrada pela pressão. Consultando a tabela, a gente obtém que isso aqui é 2.737,6 kJ por quilograma, e para o líquido saturado ao 4 bar, a gente teria 604,7 kJ por quilograma. Então, no final das contas, se isso aqui está em kJ/hora, a gente obtém uma vazão máxima que estaria em kg/hora. Resolvendo essa conta, nós podemos calcular que o M seria igual a 4.387,45 kg/hora. E com isso a gente encerra a resolução do problema. Esse é um problema extenso e é um problema importante, porque trabalha vários conceitos que a gente já trabalhou ao longo de toda a disciplina. Por exemplo, a gente converteu uma vazão molar em uma vazão máxima. A gente utilizou para isso o conceito de massa molar da mistura. A gente trabalhou aqui com o entendimento da coluna de destilação, como é que funciona cada trocador de calor. Quais são os volumes de controle que, na realidade, a gente utiliza para fazer os balanços nos trocadores? A gente precisou agora, no final, utilizar as tabelas de vapor. Então, é muita informação envolvida. A gente acaba cobrindo praticamente tudo que a gente estudou na disciplina de conservação. Então, tentem resolver esse exercício por conta própria. E qualquer dúvida que vocês tenham ficado em alguma passagem, eu estou à disposição. Um abraço e até o próximo vídeo.